Eu acho assim que, estava comentando aqui com o Vamp e com o Bruno, você falou do negócio da zoeira. Eu acho o seguinte, a zoeira é um negócio que cabe no grupo de WhatsApp, entre os amigos lá da pelada, do trabalho, da escola, na rua, etc., no bar. Faz parte, claro, né? Na rede social e tal, você tira sarro. Aqui a gente discute futebol profissionalmente, que o futebol faz parte das nossas vidas do ponto de vista profissional, a gente trabalha com isso, né? Então aqui não é lugar de zoeira, tudo, essa conversa infantilizada, essas bobagens. Troféu de igual para igual, o cheirinho. Pô, cheirinho de taça, né? O Flamengo ganhou uma porrada de taça esse ano, o cara ia falar de cheirinho. Tem que ser um sujeito muito infantilizado, muito bobo, para entrar num chat de um programa de televisão, na internet ou no rádio, e fazer esse comentário. Quer dizer, é uma incapacidade de discutir futebol num nível minimamente adulto, né? Eu sei que tem vários deles aí no chat, evidentemente, porque grande parte da população é formada por pessoas infantilizadas e bobas. Mas aqui a gente fala sério. E falando muito sério, o que nós vimos ontem foi uma demonstração de força do Flamengo. O Flamengo saiu mais forte dessa final. Porque perde nos pênaltis, os pênaltis foram lamentáveis, imperdoável esse tipo de cobrança, errar 4 pênaltis, aí não tem desculpa. Não tem desculpa. E esse papo também, o goleiro estudou, mas em alguns casos foi intuição dele, ele foi muito bem. A cobrança do Léo Pereira não tem nada a ver com a cobrança que ele fez contra os Estudiantes, quando o Flamengo foi impecável nas batidas. Ele bateu no ângulo lá em La Plata e ontem bateu no meio do gol. Quer dizer, não foi só estudo, foi também capacidade do goleiro de perceber pelo movimento do corpo e tal, até um pouco de intuição, né? E ficar parado para fazer aquela defesa, por exemplo, né? Os outros, até pode ser que ele tenha tirado conclusões a partir de observações feitas pela equipe do PSG com relação aos batedores do Flamengo. Mas o PSG, acho que jogou melhor que o Flamengo, teve mais próximo da vitória, absolutamente normal. Estamos falando de um time que fez 7 agora gols no Bayer Leverkusen, fez 5 gols no Tottenham e fez 5 na final da Champions, por exemplo. Então, um time letal, um time muito ofensivo, que faz muitos gols, que marca de uma forma intensa, como a gente viu especialmente no primeiro tempo. E esse time contra o Flamengo conseguiu, em 120 minutos, finalizar 4 vezes na direção do gol. Só 4 vezes. A pergunta que eu estou fazendo desde ontem, e faço para você, quantas defesas difíceis fez o goleiro Rossi? Você lembra? Só uma, num chute já na prorrogação, eu acho. Difícil? Difícil, defesa difícil. Foi uma que ele pega na esquerda, lembra? Um chute cruzado, essa foi a única difícil. Não, mas difícil, defesaça. Tipo Cássio contra o Chelsea. Rogério contra o Liverpool. Entendeu? Klemer contra o Barcelona, títulos brasileiros, né, nesse torneio. O goleiro do Flamengo não defendeu, não trabalhou. Ontem, a conclusão é a seguinte, ele fez mais bobagens do que defesas. Falhou nos 2 gols, errou reposição de bola, saiu mal do gol. O Rossi foi um desastre ontem. A defesa difícil foi do pênalti que ele pegou. Aquele que ele defende assim, foi a defesa mais bonita de pênalti, foi dele, não foi do Sofanov, né? Safonov, do russo do Krasnodar, né, que está no PSG. Então, isso mostra que o sistema defensivo do Flamengo foi muito bem. Muito bem. Num nível que times da Europa, times até relevantes, não conseguem ter. Um adversário com poder de fogo do PSG simplesmente finalizou pouco e o goleiro pouco trabalhou. E não fez grandes defesas, porque funcionou muito bem. E não é a zaga, não, gente. É o sistema defensivo. Todo mundo trabalha. Os 11 trabalham, né, para impedir que o adversário possa finalizar. Esse é um trabalho espetacular do Felipe Luiz. Um time que em 40 jogos dos 70 e tantos aí do ano, ou seja, mais da metade, o Flamengo não foi vazado. Não foi vazado. E tomou um gol no primeiro tempo num erro do goleiro. A bola ameaçava sair, mesmo que o Kvaratskhelia alcançasse, ele já ia pegar ali perto da linha de fundo, né? Ia ser difícil de empurrar para o gol. E ele poderia proteger o canto. Então foi muito mal. Se ele não interfere na jogada e o Léo Pereira sinalizou para ele, aquele gol dificilmente sairia. Dificilmente sairia. Então o goleiro ainda entregou praticamente um gol. Mas o PSG trabalhou muito no ataque, tentou finalizar, dominou uma parte do jogo. Acho que é justa a vitória, não estou contestando vitória nenhuma não. Nos pênaltis, mas acho que é justa. É um time melhor. Obviamente é um time melhor. A média de idade do Paris Saint-Germain ontem, quando o jogo começou, era de 24,2. A do Flamengo, 30,5. Isso pesa também. Se você pegasse o Jorginho com a idade do Vitinha, era outro jogador, né? Muito mais jovem, muito mais saúde, muito mais condição de correr. E os jogadores do Flamengo se entregaram muito. Bruno Henrique, Plata, todos eles. Os homens de frente. E aí entra uma questão que é muito delicada para um time sul-americano, que não consegue ter os jogadores
de frente, que participam do jogo sem bola e que são decisivos, porque esses caras são os melhores do mundo. Os melhores ficam na Europa, onde você tem mais dinheiro. Então, apesar do poderio financeiro do Flamengo aqui na América do Sul ser imenso, ele é muito menor do que dessas equipes. O elenco do PSG é avaliado em 6, 7 vezes mais do que o do Flamengo. Então, é um elenco muito mais caro, de jogadores muito mais valorizados. E por quê? Você tem, por exemplo, atacantes que vão marcar, combater, recuperar a bola e são mais decisivos lá na frente. Então você vê o Bruno Henrique hoje, não é mais o Bruno Henrique de antes, com 34 anos, vai fazer aniversário dia 30, vai fazer 35, né? Tem 35 praticamente o Bruno Henrique, né? O Plata é mais jovem, é um jogador que taticamente funciona muito bem, fez uma grande atuação, muita entrega, mas não é decisivo. Não dá passe, não cabeceia, não chuta no gol, tem medo de chutar no gol, quando teve chance perdeu. Então, assim, falta o quê? Jogadores que possam trabalhar sem bola e que sejam letais. Esses são mais difíceis de serem encontrados, porque os melhores ficam na Europa, brasileiros ou não. E isso fica muito evidente nesse tipo de jogo. Ou seja, faltou ao Flamengo mais qualidade para aproveitar as chances criadas. O Arrascaeta já tinha saído, dado o momento, e o Arrascaeta nesse tipo de jogo ele não rende tanto, jogo muito físico, muito intenso. Ele claramente ele cai, não rende tanto. E o Pedro, eu não concordo com a sua crítica ao Pedro, porque o Pedro jogou sem condição. O Pedro fez um esforço para jogar. Ele jamais jogaria se o Flamengo tivesse um outro centroavante em condições de entrar em campo. E o centroavante que o senhor Boto contratou na temporada foi o Juninho, que não foi aprovado, que já está indo para o Pumas do México. Então, como você tem um centroavante que não tem a confiança do treinador, né, e não contratou outro centroavante na janela do meio do ano, que é a janela mais farta, né, e o Flamengo não contratou, você fica dependendo do Pedro. O Pedro participa da jogada do pênalti, inclusive. Começa passando por ele. E ele foi para o jogo sem condição. E o Flamengo, muitas vezes, quando pressionado, porque o time como o PSG te empurra para o teu campo, cara. Encurrala você, não tem jeito. Você vai. O Flamengo não queria jogar assim, mas tem que jogar, porque o time vai chegar, vai ficar com a bola e vai tomar conta do jogo e vai botar você para o seu campo. Em outros momentos, o Flamengo conseguiu jogar. Então, quando o Flamengo estava mais acuado e tentava a bola longa, o Pedro, que já não é um jogador de velocidade, ele não tinha condições de dar um pique para correr atrás dela. Estava arriscado ele piorar lá a questão, a lesão dele, que ele não está totalmente recuperado. Então, o Pedro, acho que ele fez um esforço para jogar. E acho que isso é elogiável. Poderia fazer o corpo mole. Nem corpo mole. Não seria nem corpo mole. Olha, não tenho condição, estou com dor ainda, não sei o quê, não joga. Não, ele fez força para jogar. Tentou ajudar o time. Eu acho que isso é louvável. Um jogador que voltou de uma lesão de ligamento cruzado com 7 meses. Quando normalmente é de 9 a 12 meses o período de retorno de atletas com esse tipo de contusão, que é muito grave. Então, acho que é elogiável o empenho dele para estar em campo, né, nesses 2 jogos que ele participou lá no Catar. Então, acho que o Flamengo saiu maior dessa final, derrotado, claro que a torcida fica frustrada, mas foi uma demonstração de força, com uma repercussão internacional muito boa, aqui na América do Sul, na Europa. Muita gente elogiando a maneira como o time se comportou e como o time tem um padrão de jogo definido, né? Não foram elogios politicamente corretos, foram elogios em cima de uma atuação muito boa. Tirando o primeiro tempo, que eu acho que foi abaixo, dali para frente, segundo tempo, prorrogação, o Flamengo competiu e poderia ter vencido. O jogo não foi um jogo que só um time teve chance de ganhar o jogo, não. Os 2 times tiveram chance. O Flamengo teve chance de fazer um segundo gol. Com um pouco de competência e sorte, teria feito 2-1 e talvez saísse vencedor até com a bola rolando e não teria que disputar os pênaltis. Então, acho que foi uma atuação elogiável. O torcedor do Flamengo não deve dar importância para a gozação e tal, que faz parte, é natural que assim seja, num ambiente propício a isso, que não é um programa de debate. Aqui a coisa é séria, não é coisa de criança, de gente infantilizada, né? Mas a brincadeira, a zoeira é do jogo. Ele tem que absorver isso, mas tem que estar muito orgulhoso, muito ciente de que o recado dado ontem pelo Flamengo foi: se os dirigentes não cometerem erros, primeira coisa é renovar o contrato do técnico. E souberem contratar melhor, o que não foi tão bom esse ano, porque as contratações foram contratações de nomes meio óbvios, uma delas muito questionável, porque são 9 milhões de euros no Emerson Royal, que até agora não mostrou condições de jogar no Flamengo até. Ele precisa melhorar muito. Esse jogador é um jogador que o Felipe Luiz vai ter que trabalhar bem, continuando evidentemente no cargo. Não contratou um goleiro para disputar com o Rossi, que está ali muito senhor de si, né? E ontem jogou mal, né? Tem que ter um outro goleiro de bom nível para disputar com ele. Eu acho que o Rossi é um bom goleiro, mas alguns comportamentos, alguns erros, acho que mostram que o Flamengo precisa de um cara que possa disputar com ele. Não é para ser sombra, não, é para ser mais que uma sombra. Tá? Não contratou zagueiro, que deu muita sorte de depois conseguir se virar com os 3 ali, porque os meninos não estavam prontos, claramente, os que jogaram, Cleiton e João Vitor.
E não contratou o centroavante. O Flamengo ainda foi embora, né, mano? Oi? O Cleiton está saindo. O Flamengo ainda foi campeão da Libertadores do Campeonato Brasileiro sem centroavante, gente. Jogando com o Bruno Henrique, com Plata, com outros jogadores improvisados. Isso foi um erro de planejamento. Para o ano que vem, se quiser o Flamengo ser mais forte, não pode cometer esse erro. Tem que contratar melhor. Tem que contratar de forma certeira. Né? Tem dinheiro para contratar, o presidente já falou, então tem que ser mais competente no mercado. As contratações foram contratações Danilo, Jorginho, já flertavam com o Flamengo desde o ano passado, Samuel Lino, e padrão de contratação do Marcos Braz. Um jogador conhecido, brasileiro, que joga lá fora, custando 25 milhões de euros. Só o Marcos Braz contrataria também. Royal, jogou na seleção, no Tottenham, no Milan, muito conhecido, também. Marcos Braz pegaria um avião, também traria para cá por 9 milhões de euros, ou não? Ou seja, não teve diferencial nenhum nesse sentido. Talvez internamente o trabalho do José Boto possa até ter acertos, né, que a gente não consegue acompanhar, que são questões internas de ajuste, troca de profissionais. Isso eu não me atrevo a falar porque eu não conheço com profundidade. Mas o mercado, a montagem da equipe e tudo mais, não teve nada de excepcional. A base do ano passado com alguns nomes que são nomes óbvios que qualquer outro poderia contratar. E scout não veio ninguém. Então, se o Flamengo tivesse ontem um centroavante em condição, ou seja, além do Pedro, tivesse um outro camisa 9, porque tem que ter dois, não pode ter um só. Com esse orçamento todo, gente, como é que o Flamengo tem um centroavante? O Palmeiras tem dois. O Vitor Roque foi contratado para ser titular e o Flaco ser reserva. Só que o Flaco se impôs e eles formaram uma dupla de ataque. Mas se um faltar, o Palmeiras tem outro. E pode colocar outro jogador. O Flamengo tem um centroavante. Não dá para jogar uma temporada contando com só um jogador, que é o Pedro. Tivesse ontem um centroavante saudável em campo, Pedro estava machucado, jogando no sacrifício, talvez a história fosse outra. Talvez fosse outra. Então, acho que o grande acerto foi o Carrascal, que foi caro, eu questionei o valor, mas de fato não jogou bem ontem. Mas ele se impôs na temporada, foi útil, foi importante e ganhou a posição no campo. Ele foi para ser um reserva do Arrascaeta, versátil, podendo jogar outras posições, ele se impôs para ganhar a posição no time titular e ajudou bastante o Flamengo na temporada. Esse foi um acerto. Mas acho que o Flamengo tem que ser mais certeiro no mercado na próxima temporada, porque tem que pensar em dar passos adiante. O sinal dado para todos os rivais da América do Sul, especialmente do Brasil, foi: olha a força desse time. Se o Flamengo tiver progressos para o ano que vem, se a diretoria não cometer erros, e o Felipe Luiz continuando, que é peça fundamental, o Flamengo vai ficar ainda mais forte e mais difícil de ser derrotado. É um recado muito claro que foi dado, porque são 3 testes, Thiago, contra europeus. Europeus do primeiro escalão. O campeão da Copa do Mundo, o Chelsea, que o Flamengo derrotou na melhor atuação do ano, o segundo tempo foi muito bom, o Flamengo faz 3 gols e perde outras chances, domina o adversário, que baixou a porrada, bateu muito, o jogo foi à vera. Tem uns bobos infantilizados que, não jogou à vera, tá bom, vai lá assistir o jogo, mané, tá bom. Não é nem para dar atenção para essa gente idiota. O jogo do Bayern, que aí teve muitos erros, muita intranquilidade, mas foi um jogo para aprender muitas lições. Ainda assim, o time conseguiu reagir. A jogada do gol do Gerson muito bem trabalhada. O Flamengo vai buscar um segundo gol. Ou seja, tentou competir. O Bayern é muito forte. Aí foi muito claro que não dava. E houve erros que não poderiam ser cometidos, mas foi um jogo para muitas lições. E esse jogo de ontem, que foi um jogo realmente para ficar gravado. Nesses 3 confrontos, o Flamengo venceu um, empatou outro e perdeu outro. O Flamengo fez 6 gols, sofreu 6 gols. Gente, 3 jogos contra times da primeira prateleira do futebol europeu. Times de orçamentos zilionários. E o Flamengo consegue ter equilíbrio nos resultados, vitória, empate, derrota. Um jogo com 120 minutos com o campeão europeu, perde nos pênaltis, sofre 6 gols e faz 6 gols. Então, é um pacote muito marcante. Agora, você pode olhar para isso com seriedade, se você for minimamente maduro para isso, você pode olhar para isso com não sei o que e tal, com as bobagens. Aí vai para o grupo de WhatsApp, você não tem nível para conversar comigo sobre futebol. O Flamengo foi gigante ontem dentro do campo. Perdeu. Eu entendo o Mauro, né, que ele diz que é a zoeira. Eu sou a favor da zoeira, até porque eu sou mais infantil, né, que o Mauro. Eu sou meio crianção aqui do programa mesmo. Eu acho que tem que zoar. Mas também tem que aturar, né, Marcos André? Porque, como eu falei, uma criancinha de 6 anos, flamenguista, já tem 3 Libertadores, 3 brasileiros e 2 Copas do Brasil, Vamp. 4 brasileiros, 4 Libertadores. Só falar uma coisinha, eu não sou contra a zoeira. Não, a criança de 6 anos tem 3. Eu não sou contra a zoeira, Thiago. Eu só acho que a zoeira tem o seu ambiente. Eu acho que, assim, na minha visão, tá, num programa que a gente pretende debater futebol e tentar fazer com que as pessoas percebam coisas que elas não percebem, formar opinião, ter informação, na minha opinião, não é o espaço para zoeira. Zoeira é coisa de torcedor.
Tem um monte de programa aí de gente que fica só fazendo esse tipo de coisa, porque não tem conteúdo. Eu acho que nós temos conteúdo. Então a gente tem que trabalhar com uma coisa mais séria. A brincadeira entre nós aqui, a parte divertida do programa, sempre tem que existir. Mas, assim, acho que nesse contexto, o que nós vimos ontem foi um time brasileiro fazer uma atuação muito boa contra uma equipe muito mais poderosa. Concordo com você, o clube PSG, fundado em 1970, ele não tem nem de longe o peso histórico de vários grandes clubes aqui do Brasil e da América do Sul. Claro que não tem. Mas hoje ele é um clube rico e tem jogadores muito bons. A equipe é muito forte, né? Que bate de frente com os principais clubes do mundo. E o Flamengo fez um jogo ontem muito bom, competindo com esse time. Isso é significativo. Essa é a forma madura de você olhar para esse tipo de coisa. Eu vi um vídeo ontem do Rafael Sobis, que trabalha no Sport TV hoje, né? E ele fala de uma forma muito curiosa, é meio que um sincerão ali dele. E ele fala o seguinte, que do sentimento de alívio e de inveja de quem não é Flamengo por ver o nível que o Flamengo chegou. E essa zoeira tem muito disso. Ufa, eles não ganharam. Aí lá no íntimo, puta, que inveja, hein, cara? Caramba, cara, olha, os caras quase ganham do PSG. Mas o cara não fala isso, ele vai sentir isso lá dentro. E aí no final ele fala ainda, ele brinca, pena que eu não sou Flamengo, fala alguma coisa assim. Porque a pergunta que ele faz é muito pertinente. Ele pergunta, o que é que o seu time está fazendo para chegar no nível do Flamengo? O que está sendo feito? Essa é a questão. E a maioria não está fazendo nada para isso. Então, e outra, Mauro? Então, assim, eu entendo... E outra, Mauro, ele fala, você tá com inveja do Flamengo, né? Ele fala a palavra inveja. Ele fala isso, claramente. Eu achei que foi uma reflexão bem interessante até. Porque é bem isso. A zoeira cabe, gente. Não sou contra, não. O cara que é sacaneado pelo rubro-negro toda hora vai tirar essa, óbvio. Mas eu acho que tudo tem o seu espaço. E eu acho que aqui a gente tenta discutir futebol de uma forma madura. Eu não vim pra cá pra ficar me comportando como um garoto de 12 anos de idade. Eu tenho 62, não tenho 12. Entendeu? A minha fase de zoeira, brincadeira, é lá atrás. Aqui eu tenho que tentar mostrar para as pessoas coisas interessantes do futebol, chamar atenção para pontos que aconteçam, entendeu? De relevantes, positivos, negativos. E o que eu acho que a gente perde muitas vezes é não perceber, porque até teve programa de debate por aí também, que teve gente que não percebeu, por clubismo, por bairrismo. E não querem admitir, ou não querem enxergar. Então a gente questiona sempre a qualidade do futebol praticado no Brasil, né? Aí você consegue, com um técnico que tem um perfil europeu, mas bem ou mal ele nasceu aqui, e um time brasileiro, com alguns estrangeiros, mas é um time brasileiro, consegue chegar e jogar um futebol nesse nível. A gente, ao invés de perceber isso, usar como referência, questionar os que não conseguem, não tentam chegar nesse nível, mesmo tendo condições. A gente prefere ficar falando de bobagem, como troféu de igual para igual. Isso é uma coisa infantil e burra. Nós não podemos entrar nisso. Isso aí é coisa para torcedor que fica naquela brincadeira ali. Aqui o papo é reto, é sério. Porque o futebol é trabalho pra gente, não é zoeira. Esse é o meu ponto de vista. Agora, a zoeira no território adequado, à vontade. O torcedor de outro time tem mais que tirar sarro do rubro-negro mesmo. Mas o rubro-negro não pode ser tolo. Ele tem que entender o seguinte, eu vou aguentar a zoeira porque perdi. Mas, cara, o meu time é muito forte. Se os caras não fizerem besteira, ano que vem vai ser muito melhor pro Flamengo. Neymar tem contrato com o Santos até o final desta temporada, podendo ficar livre no mercado a partir de janeiro de 2026. Sendo assim, o Flamengo avalia a contratação do atacante após pedido de alguns jogadores. Segundo informação do jornal espanhol Marca, Neymar tem tudo apalavrado com o Santos para renovar contrato por mais 6 meses, ou seja, até a Copa do Mundo de 2026. No entanto, o Flamengo pode entrar na jogada e dar um chapéu no time paulista. Isso porque, de acordo com o jornal, jogadores do Flamengo estão tentando convencer Neymar a vestir o manto sagrado em 2026. Um dos argumentos dos atletas rubro-negros é que o astro brasileiro terá mais chances de disputar a Copa atuando pelo mais querido. Neymar, no entanto, ainda não assinou contrato com nenhum clube e avalia todas as opções, apesar de ter um acordo verbal com o Santos. Vale lembrar que o atacante ajudou o time paulista a se livrar do rebaixamento no Brasileirão 2025.